E hoje eu vou falar sobre uma das dúvidas que mais o pessoal tem na hora de ler um rótulo ou escolher uma garrafa. Sabe o que é? Aqueles termos reserva, reservado, gran reserva, o que significam? Isso quer dizer alguma coisa? Hoje nesse vídeo eu vou te esclarecer tudo sobre o assunto, então vem comigo. Você já deve ter encontrado aí em muitos rótulos essa palavra, ó, reserva, aqui embaixo, reserva, ou reserve em inglês, ou riserva em italiano, e ainda gran reserva, ou até mesmo reservado. E o que quer dizer isso? Será que é tudo a mesma coisa? Será que quer dizer alguma coisa ou não? Bom, a origem do termo reserva era para designar, para mostrar qual era o principal rótulo da vinícola. Então a vinícola tinha diversos rótulos e o que tivesse escrito reserva seria o destaque, seria o principal. E esse termo começou a ficar aí meio que banalizado. Todos os países, todos os produtores passaram a usar e você não sabia diferenciar o que era realmente reserva ou não. Fora isso, dependendo da região, ser o melhor significa uma coisa diferente de outra região. Por exemplo, tem país que o termo reserva, como é o caso da Áustria, significa bastante álcool, acima de 13%. Enquanto que na Itália, riserva significa pelo menos 2 anos de envelhecimento do vinho. E aí, dependendo da região, esses 2 anos variam. Se é em barrica ou não varia, por aí afora. Portugal tem suas regras, Espanha tem suas regras e o Brasil agora também tem. Em termos gerais, cada país escolhe como quer classificar o seu vinho ou o que significa reserva para eles. Lembrando uma coisa importante, que reserva não é qualidade, tá? Reserva hoje em dia é muito mais referente ou ao álcool ou ao tempo de envelhecimento do vinho. Mas isso não quer dizer que é um vinho melhor ou não, então você tem que ficar esperto nisso. Comprar reserva não significa que é um vinho que você vai gostar mais do que outro, ou que é melhor feito, melhor produzido do que outro. Vou dar alguns exemplos aqui. A Espanha usa muito bem esse termo reserva, principalmente na sua região ali, Rioja, uma das principais produtoras de vinho. Só nessa região, reserva significa pelo menos 3 anos de envelhecimento do vinho. Mas se você for para outra região, já significa outra coisa. Na Itália, como eu falei, são 2 anos, mas também depende de região para região. No Brasil, o que significa? Eu estou até com o computador aqui com a colinha da lei, da legislação brasileira. E aqui fala que o termo reserva para o vinho tinto significa um mínimo envelhecimento de 12 meses, sendo facultada a utilização de madeira. Então não quer dizer que estagiou por madeira. O vinho ficou 12 meses em algum lugar. Pode ser garrafa, pode ser tanque, pode ser madeira. Mesma coisa para o branco e rosado, mas aí 6 meses. E o gran reserva, o que as vinícolas começaram a fazer? Bom, o reserva banalizou, eu vou criar o gran reserva, porque ele vai ser ainda mais especial. Nada mais é do que ainda mais envelhecido. Então, no Brasil, gran reserva significa que o vinho passou por 18 meses de envelhecimento, sendo no mínimo 6 meses em barrica, tá? E na Argentina e no Chile, que são países que a gente vê tanto aí essa informação no rótulo, não quer dizer nada. Cada região, cada vinícola vai criar sua regra. Pode ter sido envelhecida por 1 mês, 2 meses e o país chamar de reserva e ter um mais especial chamado de gran reserva. É muito difícil ter uma fiscalização, muito difícil ter um controle do uso dessas expressões. Então hoje em dia acaba sendo uma jogada de marketing. Se você não coloca reserva no seu vinho, provavelmente o consumidor não vai querer. E em especial o consumidor brasileiro. Aliás, é até por isso que existe uma terceira expressão, o reservado. Esse é clássico, hein? Quase toda vinícola chilena vai ter um vinho reservado.
Principalmente aquelas grandes que você já sabe quais são. Reservado, sabe o que significa? Nada. É pura jogada de marketing. É só para tirar o seu dinheiro. Significa que é um vinho pronto. Significa que não passou em barrica. Ué, mas se não passou em barrica, se não significa nada, por que a vinícola vai colocar isso no rótulo? Para te enganar, para chamar a sua atenção, para você bater o olho e falar assim, não entendo nada, não entendo nada, não entendo nada, reservado, uau, deve ser bom. Pode reparar como o reservado está sempre maior nos rótulos. E a gente só vê isso nos chilenos, principalmente nos chilenos. Porque brasileiro gosta de comprar quando tem termozinho difícil, quando tem uma expressão ali mais complicada, mais chique. Gosta quando tem medalhinha no rótulo, mas isso é assunto para outro vídeo. Então lembre-se, reservado não significa nada além de uma jogada de marketing para tirar o seu dinheiro. É sempre o vinho mais barato da vinícola, é o vinho mais simples e produzido aos milhões de litros, é o reservado. O reserva pode ter algum envelhecimento em barrica, não é obrigatório e vai depender da sua região de origem. E o Gran Reserva costuma sim ter um envelhecimento aí um pouco mais longo e deve sim passar por barrica, mas quanto tempo, que tipo de barrica, enfim, isso tudo, de novo, depende da legislação de cada país. Vale lembrar que essa terminologia ficou tão banalizada, então é tanto vinho reserva daqui e dali, que tem vinícola tentando se diferenciar, criando palavras um pouquinho diferentes, como superior, ou superiore, ou reserva particular, reserva privada, collection e por aí afora, tá? Nenhuma dessas palavras existe uma legislação que fale o que significa. Fica muito a critério das vinícolas e acaba virando de novo um recurso de marketing. E pensar então, mundialmente, não existe uma legislação que reja, né, que controle no mundo inteiro o uso dessas expressões. Então, coleção privada vai significar isso mundo inteiro afora. Não, cada região define, cada vinícola define, é puro marketing. Não se deixe enganar também por essas outras expressões que você encontra aí nos rótulos dos vinhos. Não custa repetir, não significa qualidade, não significa que o vinho é melhor se tiver essa palavra no rótulo. Então para de preconceito, solta essas amarras e prove vinhos que não tem nada escrito no rótulo. Nada que eu digo, não tem reserva ou gran reserva, tá bom? Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, põe aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder a todos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, no Claudia Mello Wines. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!